No ar, Radar de Notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Já conosco no estúdio o secretário de Justiça da Prefeitura de Guarulhos, doutor Ayrton Trevisan. Bom dia, secretário. Bom dia, Pedro. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos os nossos ouvintes e telespectadores. Bom, primeiro assunto, pelo que eu estou sabendo, a Corregedoria atualmente está sob responsabilidade do prefeito Guti e vai passar para a Secretaria de Justiça, é isso? Exatamente. Na verdade, é necessário explicar, Pedro, por que ela está com o prefeito Guti. Ela, na lei municipal que regula, vamos dizer, que criou a controladoria, a Corregedoria está dentro da controladoria. O prefeito não pode passar diretamente para uma outra pasta sem alterar a lei. Ele avocou? Aí ele pode avocar para ele. Então, fisicamente, vamos dizer, a Corregedoria funciona já dentro da Secretaria de Justiça, mas hoje ela está respondendo diretamente ao prefeito, mas já existe um projeto de lei na Câmara, que deve estar para ser votado nos próximos dias, que traz toda a estrutura da Corregedoria para dentro da Secretaria de Justiça. E qual a diferença entre a controladoria e a corregedoria? A controladoria não vai ficar esvaziada? Não, porque a controladoria faz mais um trabalho de investigação e de controle efetivamente prévio das coisas e não posterior. A corregedoria apura as coisas que já aconteceram. Denúncias. Vamos dizer, e a controladoria grosseiramente evita que essas coisas aconteçam ou investiga denúncias, enfim, que tenha, mas que são denúncias, não são fatos passíveis de uma sindicância para ser apurado ainda. Okay. Controle da transparência, controle de contas, esse tipo de coisa. Okay. Fala, Tiago. Tem uma pergunta aqui da Toninha Silva. Em 2018 fui no Fácil atendendo convocação sobre dívida de IPTU de 95. Paguei. Hoje recebi uma cobrança de 96. Por que essa dívida não apareceu quando estive no ano passado? Eu vou emendar essa pergunta, secretário. Muitas pessoas perguntam se essas dívidas não estariam prescritas e agora estão sendo cobradas. Olha, Pedro, eu não sei dizer, normalmente esses débitos estão todos lançados. É uma situação, para mim, episódica de não aparecer o ano passado e aparecer esse ano uma dívida de 95 e 96. Não se tem lançado dívidas prescritas. Por outro lado, depois que você ajuiza uma ação, quem declara a prescrição é o juiz. Não é a própria procuradoria, é um juiz que pode dar uma canetada e extinguir aquela dívida em função da prescrição. Eu confesso, Toninha, que eu não sei te responder por que nesse teu caso. Depois, se você quiser enviar aqui uma cópia da inscrição cadastral, eu levanto e te dou uma informação mais precisa. De forma administrativa, a sua Secretaria de Justiça não poderia observar as dívidas prescritas? Bom, nós precisamos, Pedro, hoje entender melhor o seguinte. Depois que foi criada a Procuradoria-Geral do Município, as competências da Secretaria de Justiça se esvaziaram razoavelmente, por exemplo. Hoje o Procurador-Geral do Município, ele é o chefe de uma carreira específica e uma série de atribuições, e grande parte das atribuições que estavam dentro da Secretaria de Justiça como competência do Secretário de Justiça, passaram a ser competência do Procurador-Geral do Município e dos seus procuradores. Então, na verdade, quem pode fazer esse tipo de coisa eventualmente é o procurador. Agora, para isso, teria que levantar todos os casos, não é só prescrição, Pedro. Nós temos cobranças contra a Infraero, de débitos que nós não vamos receber, porque naquele momento que se cobrou, que se lançou um IPTU sobre o imóvel lá do aeroporto, que se cobrou o ISS sobre os serviços que eles prestavam, não tinha entendimento firmado pelo Supremo de que isso fosse devido ou não. Então, eles cumpriram a obrigação de cobrar. Hoje existe um entendimento firmado por parte do Supremo de que não pode cobrar de um ente imune, como é o caso de uma empresa pública que é a Infraero. Diferentemente do posicionamento do Blue Airport, onde o Supremo já disse que em área concessionada essa cobrança pode acontecer. Então, dívidas como essa, dívidas de bingos que não tem mais, não se encontra ninguém para executar, dívida de empresas que faliram e não tem mais patrimônio passível de penhora. Então, tem uma série de débitos, uma quantidade, um valor bastante elevado que poderia ser baixado, mas só que depende do Tribunal de Contas, depende de uma série de coisas que não é só a vontade da Procuradoria. Bom, voltando à questão das sindicâncias, secretário, na sexta-feira observei no Diário Oficial quase 50 sindicâncias foram instauradas, né? Os mais variados temas. Isso porque estava represada essa demanda? Não, na verdade, você deve ter visto lá prorrogações,
substituições de membros e também novas sindicâncias. Não tem nada represado. Sempre que chega, é que você tem, às vezes, investigações preliminares. Você tem alguma denúncia, que você não tem elementos para uma sindicância, você faz uma investigação preliminar e ela pode redundar numa sindicância. Então é isso que aconteceu, não existe represamento. O que chega lá, se é o caso de abrir, é aberta a sindicância. Hoje nós temos, por exemplo, só do ano de 2019, até outubro, 237 sindicâncias. Temos 46 processos disciplinares. Vamos tentar explicar aqui qual é a diferença. A sindicância apura autoria e materialidade. Quando você tem autoria e materialidade, você não precisa da sindicância. Ou você abre um processo sumário, quando a pena não é a pena de perda da função pública, ou você abre um processo administrativo disciplinar, que é aquele que vai implicar, se comprovada aquela conduta, na perda do cargo. Agora, uma dúvida minha, eu vi ali a sindicância para apurar a escolaridade em cargo como comissionado. Isso não é fácil de apurar na Secretaria de Administração? Então, Pedro, quando você é nomeado para um cargo que exige um diploma, se pede o seu diploma. Sim. E você leva um diploma. E eu não tenho como aferir naquele momento que você levou um diploma falso. Certo? Então são esses casos. Não é falta de apresentação. Ninguém pode assumir um cargo público, até em comissão, sem que preencha o requisito do cargo. A minha dúvida é essa, alguém não pode ter levado no protocolo, ou eu vou trazer o diploma depois? Não se traz diploma depois. Não. O que se traz é histórico escolar falso, diploma falso. Aí não é crime, secretário? Não, aí é crime. Crime, né? Só que o crime, vamos dizer, nós vamos apurar na sindicância, porque a gente faz uma apuração preliminar e aparentemente o documento não é verdadeiro, entra no site do MEC, ou enfim, às vezes oficia para a própria escola, e a partir daí se abre uma sindicância que vai implicar efetivamente uma denúncia ao MP para apuração de crime. Ok. Fala, Tiago. Ultimamente que repercutiu também foi a questão do quadro da Cielo do Amaral, que o Pedro sempre estava falando que não estava exposto. Vocês fizeram uma parceria. Foi. Fala um pouco sobre essa parceria. Então, num certo momento, Pedro, numa conversa, quando dá tempo de conversar um pouco mais informalmente com o prefeito, coisa que é difícil, porque ele está sempre com bastante coisa para fazer, surgiu alguma discussão sobre obra de arte, alguma coisa assim, e ele manifestou a preocupação com o quadro da Tarsila. Preocupação de várias ordens. Preocupação que é uma obra de uma artista conhecida e que estava, vamos dizer, não permitia que ninguém visse aquilo, porque não tem cabimento. Preocupação dela se deteriorar, preocupação dela ser furtada ou roubada, que é uma preocupação, vamos dizer, essa aí o risco é menor, porque é uma obra catalogada, isso é muito difícil, não tem comércio para uma obra catalogada. Mas enfim, e ele manifestou essa preocupação. E conversando com ele, eu falei, prefeito, eu posso tentar encontrar alguma alternativa para isso? Ele falou, pode, vê lá. E eu um dia conversando com o Roberto Vilela, que é um industrial aqui, um empresário aqui da cidade, e que por acaso estudou comigo no Conselheiro, enfim, uma pessoa que eu conheço já há bastante tempo. E o Roberto possui obras de arte, ele coleciona obras de arte. É um merchan? Eu acho que não é um marchand, né? O marchand eu acho que é aquele que vende, não sei, que comercializa mais, não é o caso dele, ele é colecionador mesmo. Apreciador. É apreciador mesmo. E conversando com ele, falei para ele, nossa, o prefeito tem essa preocupação e tal. Ele falou, olha, por que não vê um modelo? Várias pessoas fazem empréstimo de obras para museus. Sim. E o museu se responsabiliza, o museu cuida e tal. Aí eu falei, você tem algum contato nessa área? Ele falou que tinha, da Pinacoteca do Estado. Falou com algum curador de lá e me ligou o diretor-geral, o Jochen, que é um alemão, que é o diretor-geral da Pinacoteca. E aí nós iniciamos esse trabalho que culminou com a entrega da obra nessa semana. Para se ter uma ideia, o marchand fez uma avaliação da obra no fins de seguro, porque era para sair daqui, ela saiu assegurada, com escolta policial, e a avaliação é de cerca de 8 milhões. 8 milhões? O Vilela acha que vale mais. Não imaginava tanto, não. Então, o sonho do prefeito seria da gente poder custear um espaço mais amplo, com outros elementos de arte, um museu, alguma coisa assim, para que a gente pudesse ter essa obra aqui. Enquanto isso não é possível, já que o município hoje
tem uma série de dívidas, enfim, uma série de coisas, problemas com saúde, problemas com dívidas dessas ações civis públicas, tem uma série de coisas que tem. Enquanto isso não é possível, a gente vai conseguir o quê? Que a obra seja, que fique num lugar onde ela fique melhor cuidada, ela vai passar por um restauro, ela não tem maiores problemas, mas ela vai ser restaurada, vai ter a moldura trocada por uma moldura mais rica, e se eu não me engano, em novembro, nós vamos ter lá, não sei o nome que vai se dar isso, né? Seria vernissagem. Vernissagem quando alguém vai abrir uma galeria. Mas enfim, nós vamos ter a exposição desse quadro lá na galeria, na Pinacoteca do Estado. Olha, eu briguei muito na gestão passada sobre esse assunto. Eu lembro até do nosso amigo virtual, o João Canobre também. Ele conseguiu uma reportagem do Estado de São Paulo. Enfim, parabéns. Foi um belo destino aí para o quadro. Pelo menos não está escondido no canil da GCM. Né? Olha, Pedro, assim, era uma preocupação para a GCM, era uma preocupação para o prefeito, preocupação para a gente, e além do que a obra ficava escondida. Na verdade, é importante salientar que o prefeito gostaria muito que essa obra ficasse em exposição aqui. Existem sonhos, né? A gente sonha um mundo ideal, mas para quem está administrando sabe que você tem algumas prioridades. Eu não posso gastar 200, 500 mil por mês num museu, que é o que depois vai custar de segurança, sabe Deus quanto vai custar, quando a gente está penando para pagar os gastos com a saúde. Agora, secretário Trevisan, voltando a falar sobre sindicâncias, eu pelo menos não soube de nenhuma que teve desfecho. Por que essa lentidão na sindicância? Olha, Pedro, várias delas têm desfecho. Recentemente, há pouco tempo atrás, uma procuradora foi demitida. Foi uma sindicância e ela foi exonerada do cargo de procuradora por conta de problemas relacionados a faltas, etc. Foi demitida. Na verdade, isso não é algo que a gente fique divulgando. As coisas acontecem. Não deveriam? Olha, Pedro, você tem primeiro que preservar a imagem das pessoas. Não posso sair por aí divulgando nome, divulgando situações. Existem recursos. Essa pessoa ainda pode se recorrer ao judiciário. Administrativamente esgotou. O prefeito ratificou a demissão, ela foi demitida. Nós temos muitas coisas acontecendo todos os dias e muitas conclusões. Eu confesso a você que se a gente tivesse mais braços, talvez a gente conseguisse fazer isso um pouco mais rapidamente. Então a gente carece de falta de braço, carece de uma herança de processos que não aconteceram no momento que deveria acontecer. Assim como nós herdamos dívidas, nós tomamos uma penhora de um dinheiro que foi sacado irregularmente na conta de precatório de 16 milhões. De um dia para o outro nós ficamos sem 16 milhões na conta. É difícil você administrar isso. E você tem uma série de sindicâncias que foram trazidas de gestão anterior e que a gente tem que dar prioridade para não dar prescrição, senão nós respondemos porque não tomamos atitude. Eu não posso ficar escolhendo. Primeiro assim, nós vamos administrar falando assim, nós vamos aqui administrar para punir a gestão anterior. A gestão anterior, naquilo que errou, vai ser punida. No momento que a gente puder punir, ou a gente punir, ou o Tribunal de Contas punir, ou o Ministério Público punir. Vou pedir uma parte aqui, eu preciso registrar que ontem houve um atraso de horas no pagamento do Vale dos Servidores, né? Muitos servidores perguntando, mandando mensagens, e eu tive acesso a documentos que a Prefeitura fez a transferência do Banco do Brasil para o Bradesco no dia 14, ou seja, houve um problema técnico entre o Banco do Brasil e o Bradesco. Então, não tem nenhuma teoria da conspiração aí não, viu, gente? Que a Prefeitura que não depositou, que não pagou. Então, assunto encerrado, foi um atraso de horas também, né? Vamos ser justos. Olha, Pedro, a gente passa por um momento financeiro bastante delicado na Prefeitura. Tanto é que nós tivemos que fazer essa anistia esse ano. A anistia não é uma vontade de simplesmente permitir que as pessoas fiquem exoneradas de pagamento de juros, de multa, etc. Isso é uma maneira de você aumentar a arrecadação. Nós tivemos problema com a queda do aterro sanitário. Só isso aí foi um gasto elevadíssimo. Nós tivemos problema com precatórios que não foram pagos na gestão anterior e que a gente renegociou e que custa quase 2 milhões por mês. Nós tivemos problemas, eu falei de 16 milhões, eu não sei
a outra parte, mas naquela semana foram 33 milhões, 16 só dessa conta de precatórios. Então a gente passa por um momento de dificuldade, mas não aconteceu nada, é só olhar qualquer pessoa que tenha tido acesso àquele recibo que você postou, vê lá, a transferência dia 14. Sim. Agora, secretária, só para finalizar a questão da corregedoria, se a sindicância for na Secretaria de Justiça, a sua pasta, Sim. como é que vai funcionar? Pedro, toda vez que a gente se depara com uma situação em que possa haver uma suspeição, a gente delega para uma outra pessoa fazer. Eu vou te dar um exemplo. Nós temos processos que envolvem os procuradores municipais, processos trabalhistas, reivindicando direitos, tem processos onde tem projeto de lei que dizem respeito à carreira, e a minha atuação acaba sendo residual nesses casos em que não é que o procurador que vai cuidar do processo vai ser desonesto, não vai ser diligente. Agora, se ele ganha o processo, está ótimo. Se perde o processo, vai ter ilação de que ele possa ter fraquejado, que ele possa ter errado, e então a gente puxa para um outro canal competente. Não é confortável, né? Não é confortável, não é confortável. Nesses casos, se acontecer, você cria uma situação, encaminha para a controladoria, o prefeito avoca para ele e entrega para alguém tocar aquele caso especificamente, porque de fato fica complicado. Apesar de que, nesse caso específico que eu citei, um caso que me ocorreu de uma procuradora, e eu digo de uma procuradora porque é um cargo de alguém com formação jurídica, um cargo relevante. Posso citar um caso que teve muita repercussão? Sim. Aquele da árvore na Drogazil, que o engenheiro do meio ambiente falou que não autorizou a poda, que a assinatura dele foi falsificada. Esse assunto já não deveria ter sido apurado? Então, Pedro, eu vou apurar na frente dos outros 100 casos, 200 casos que eu tenho, que estão para prescrever, que correm o risco de prescrever. Tenho mais de 1000 processos de indicações do Tribunal de Contas para propor medidas judiciais contra ex-administradores em função de estações que foram dadas como irregulares pelo Tribunal. Tem uma série de coisas, você tem uma ordem nas coisas. Você olha, isso é uma coisa grave? Isso é uma coisa grave. Mas a gente tem que seguir uma ordem nas coisas, não tem por que você priorizar um processo que é um processo. Nós temos coisas graves dentro da prefeitura. Essa é uma coisa grave. Nós temos tantas outras, nós temos furto, nós temos uma apresentação de prova falsa, nós temos uma série de coisas que são graves também e que eu tenho que priorizar em função de tempo e de ir trazendo isso. Quer dizer, tentar, uma das ideias do prefeito de levar a corregedoria para a justiça, é que a gente tem muito mais vocação, gente lá dentro, muito mais vocação para tocar isso. O que é vocação? Nós temos 70 e tantos procuradores, o secretário de Justiça é advogado, o adjunto é advogado, eu tenho assessores ali na minha antessala que são advogados, então um monte de gente que tem, em tese, um preparo melhor para tocar isso. A nossa ideia é conseguir deixar o mínimo de sindicâncias em andamento, o mínimo possível, para que a gente possa ser mais efetivo em relação ao momento, entre o momento que o fato acontece e a eventual punição que a pessoa vá sofrer. Obrigado pela presença, secretário de Justiça da Prefeitura de Guarulhos, o Dr. Ayrton Trevisan. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez. Bom dia a todos. 7h35, um rápido intervalo, em seguida aqui no estúdio, a vereadora Carol Ribeiro, 2 minutos.